Comedeu e Puma Rodrigues nas suas seleções e o retorno de Marlon Gomes após uma fratura no nariz. O Vasco da Gama, neste sábado, retorna ao CT Moacir Barbosa, visando o clássico contra o Fluminense nesse próximo dia 16 de setembro. Mais um dia de atividade comandada pelo técnico Ramon Angel Dias. E é claro, aqui neste Acorda Vascão, aqui neste primeiro vídeo deste sábado, iremos trazer a vocês todas as informações importantes sobre o nosso Cruz Maltino, falar sobre mais uma sessão de treino que será realizada hoje, falar sobre o que aconteceu ontem no centro de treinamento Moacir Barbosa, falar também sobre Gary Medel, que ontem vestiu a camisa da seleção chilena contra a seleção do Uruguai de Pumita Rodrigues e além dessas muitas outras novidades. Um Acorda Vascão de fato bastante movimentado, bastante citado, com muitas novidades importantes para você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, você vem aqui embaixo agora e aperte nessa palavrinha inscrever-se. Você apertando nela, você não paga nada, você não terá nenhum trabalho, você não precisará se cadastrar em nenhum lugar, é apenas apertar e ser um inscrito do nosso canal. Além disso, você que está aí do outro lado e já é um inscrito, já curte o nosso conteúdo e gosta de sempre ficar muito bem informado sobre as informações do Vasco através do nosso canal, você está vendo esse sininho de notificação que tem ao lado dessa palavrinha inscrever-se? Aperte nesse sininho e aperte na notificação todas, para que todos os nossos vídeos sejam enviados a vocês. Eu venho pedindo isso com certa frequência nos meus vídeos, porque passamos umas 2 semanas com problemas aqui dentro da plataforma do YouTube. E o YouTube nesse momento está dando uma segurada no nosso conteúdo, no envio do nosso conteúdo. Então conto muito com você, para que, é claro, o nosso conteúdo chegue até vocês de uma forma melhor e para que você, além de tudo, fique muito bem informado sobre o Vasco com as notícias através do canal do Gigante Vasco. Além disso, não esqueça, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Mas vambora, rapaziada, vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, torcedor? Pois de fato é um Acorda Vascão muito movimentado com relação a novidades. Ontem foi mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa, como a gente já vem informando com certa frequência aqui no nosso canal. O elenco do Vasco se representou apenas sexta-feira, no caso ontem, o elenco total, na quinta-feira houve a representação de uma pequena parte, porém ontem, sexta-feira, foi o dia em que todo o elenco foi até o CT Moacir Barbosa realizar a primeira sessão de treino após a partida contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Inclusive eu vou chegar aqui um pouco ao lado para aparecer as imagens a vocês ontem divulgada pela própria Vasco TV. Imagens aí das atividades e alguns trechos, pelo menos, das atividades que aconteceram no centro de treinamento Cruz Maltino. É importante trazer a vocês, O Vasco tem 3 ausências nessas atividades. Ramon Angel Dias não pôde contar durante esse período de treino nem com Gary Medel, que esteve ontem, inclusive, entrando em campo com a seleção do Chile contra a seleção do Uruguai de Pumita Rodrigues. O Ramon Dias não pode contar com Pumita porque está também convocado pela seleção uruguaia, e o Ramon Dias não estava podendo contar com outro atleta, que é o Marlon Gomes, que foi o grande destaque da partida desse último domingo contra o Bahia na Arena Fonte Nova, responsável por fazer aquele belo e lindo lance que, após a construção da jogada, sofreu o pênalti pelo Gilberto, ou seja, um nome que deu o empate do Vasco, deu um pontinho ao Cruz Maltino no domingo na Arena Fonte Nova, porém não deve ser assim até o final desse período, nessa data FIFA, até porque ontem tivemos a confirmação que o Marlon Gomes teve que voltar ao Rio de Janeiro, voltar ao Brasil. Após sofrer uma fratura no nariz, Marlon Gomes, foi cortado da seleção brasileira. E o Ramon, que é o técnico da seleção sub-23, a seleção pré-olímpica, não poderá mais contar com o futebol do Marlon Gomes. O Marlon nesse momento está entregue aí aos médicos do Vasco da Gama para que os médicos do Cruz Maltino possam seguir aí o tratamento e saber se ele terá condições ou não de entrar em campo contra o Fluminense nesse próximo dia 16. Lembrando, hoje é dia 9. O jogo contra o Fluminense será no próximo sábado. Aqui é exatamente 7 dias, no dia 16, às 4 horas da tarde no estádio Newton Santos. Eu, Lucas, fui dar uma pesquisada
e vi que uma fratura de nariz em média tem 6 semanas de tratamento, é bastante tempo. Terá uma semana apenas de diferença para hoje até o jogo do próximo domingo contra o Fluminense. A expectativa é que o Marlon só venha estar à disposição de treinos mesmo amanhã, até porque ele saiu ontem de Marrocos, chegará hoje à tarde muito provavelmente no Rio de Janeiro, então só terá condições de participar de uma atividade com o elenco do Vasco amanhã. Não saberemos nem sequer se ele poderá participar de uma atividade junto ao grupo. Tudo isso será aí feito pelo Vasco da Gama, será observado, avaliado, e o Vasco em breve divulgará uma nota oficial, muito provavelmente explicando o caso do Marlinho, mas infelizmente o jogador teve que ser cortado por uma lesão, e a gente espera, né, que essa lesão também não chegue ao Medel, não chegue ao Pumita, dois jogadores importantíssimos aí para o elenco cruzmaltino. O Medel, que entrou em campo ontem, importante trazer, né, foi titular da seleção chilena, ele que além de ser titular em algumas oportunidades é até mesmo o capitão do Chile, é um jogador muito importante, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. Atuou novamente como um zagueiro, né, pelo lado direito do sistema defensivo, onde vinha inclusive atuando nas últimas partidas com a camisa do Cruz-Maltino, atuou durante os 90 minutos de jogo, e com relação aí a alguns números dele, teve uma interceptação, 9 bolas recuperadas, sofreu apenas 3 dribles e teve 4 cortes durante os 90 minutos de partida contra a equipe do Uruguai. Medel tomou um cartão amarelo, como é de praxe, um jogador conhecido pela sua raça, pela sua vontade, ser esse jogador mais realmente sul-americano, né? O famoso sul-americano é Gary Medel, mas fez uma partida de destaque, foi um dos grandes nomes aí da seleção chilena, que acabou perdendo para a seleção uruguaia pelo placar de 3-1, mas foi um dos poucos nomes ontem. Eu dei uma procurada aí nas redes sociais para saber, né, o posicionamento da imprensa chilena, de posicionamentos também de torcedores da própria seleção chilena, e muitos vinham falando que o Medel se destacou, que o Vidal se destacou, que também é um desses remanescentes aí da seleção chilena, que conquistou Copa América, fez realmente história, no continente sul-americano, elogiando eles, mas ao mesmo tempo também falando que o Chile precisa de uma reformulação. Eles até citaram o exemplo do Uruguai, que ontem entrou em campo sem a convocação do Suárez e do Cavani, porque está passando por uma reformulação, e ontem eu vi alguns torcedores elogiando muito o Medel, elogiando muito também o Vidal, que é um companheiro antigo de seleção chilena do próprio Medel, mas falando que o Chile precisa dessa reformulação. O que importa, torcedor vascaíno, para nós que somos Vasco, para nós que temos o Medel como um atleta titular absoluto hoje da nossa equipe, é que o Medel foi bem, 4 interceptações por jogo, atuou durante 90 minutos, é uma peça importantíssima aí para esse meio-campo, para esse sistema defensivo do Chile nas eliminatórias. Próxima partida do Medel será contra a seleção da Colômbia na semana que vem, então é claro, ficaremos de olho para também ficar ligado nas atividades, ficar ligado no desempenho do zagueiro e capitão do Cruz-Maltino. Lucas, e o Pumita? O Pumita não entrou em campo, o torcedor do Pumita estava presente ontem também, nesse amistoso não, né? Nessa partida eliminatória contra a seleção do Chile, mas não entrou em campo, permaneceu no banco de reservas durante toda a partida. Torcer para que, assim como aconteceu com o Marlon, não aconteça com o Medel e com o Pumita, que esses jogadores não venham a se lesionar, né? Não venham a ficar de fora do Vasco da Gama durante 2 semanas de atividades. Você perderá semanas de treinos que poderiam estar se entrosando ainda mais com o elenco e voltem lesionados, porque é isso que preocupa o torcedor. E falando também em preocupação, o que preocupa muito o vascaíno são as dívidas. Passando para esse assunto, né? Porque realmente preocupa. Hoje o Vasco é um clube que deve muito. O Vasco hoje é um clube que deve clubes como Atlético Mineiro, pelo Jair. O Vasco deve o Atlético Tucumã, pelo Capasso. Deve o Nacional do Uruguai, pelo Pumita Rodrigues. Inclusive Nacional e Atlético Tucumã foram à FIFA fazer a reclamação do Vasco da Gama, e o Vasco está prestes a cair em um transfer ban. Lucas, o que significa um transfer ban? O Vasco está prestes a cair, no caso, numa punição da FIFA, para que o Vasco não possa mais regularizar atletas. Com isso, o Vasco da Gama, no caso, poderia chegar na próxima janela de transferências proibido de contratar jogadores. Isso é o transfer ban. Isso preocupa. Até porque o Vasco vai receber 120 milhões de reais agora, no dia 21 de setembro. O Vasco vai receber grana forte, uma grana pesada, uma grana que servirá para pagar atletas e contratar jogadores na próxima temporada. E o Vasco, com 120 milhões na conta, talvez nem possa contratar jogadores se estiver nos transfer ban. Mas a informação que nós temos, que a gente já passou a vocês, né, é que o Vasco já vem costurando aí acordos, já vem colocando em pauta o pagamento ao Atlético pelo Capasso e o pagamento ao Nacional pelo
Pimenta Rodrigues. Porém, não irá parar por aí, pois a informação que nós temos é que também, nesse momento, o Vasco já conversa com o Atlético Mineiro, para quitar a última parcela de uma dívida que tem com o Galo pela contratação do volante Jair. O volante foi contratado pelo Vasco da Gama no início da temporada pelo valor aí de 10 a 12 milhões de reais. O Vasco dividiu esse valor, porém não pagou a última parcela. A última parcela está avaliada na casa dos 3 milhões de reais, ou seja, o Vasco deve exatamente 3 milhões de reais ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vinha tentando entrar sim em contato com a empresa norte-americana 777 para realizar o pagamento, no caso dos norte-americanos, ao Atlético Mineiro por essa dívida, na casa dos 3 milhões de reais. Porém, a informação que nós temos é que a 777 não vinha atendendo o telefone, não respondia, né, os contatos feitos pelo Rodrigo Caetano. Porém, foi revelado nessas últimas horas que o mesmo Rodrigo Caetano deixou bem claro que em contato aí com o Vasco da Gama nos últimos dias, houve aí uma resposta, enfim, uma resposta no caso que em breve o Vasco pediu um prazo para realizar esse pagamento, ou seja, em um contato que aconteceu nesses últimos dias, o Vasco prometeu que em breve pediu um prazo para realizar o pagamento de 3 milhões de reais pela contratação do volante Jair. Certo é, dinheiro em breve vai cair na conta e o Vasco conseguirá quitar as suas dívidas, porque dinheiro tem. O Vasco vai pagar o salário mensal do Paê, o Vasco paga uma grana alta, inclusive por Ramon Dias. Ontem foi divulgado o valor que o Vasco paga mensalmente para Ramon, 100 mil dólares por Ramon Real Dias, dá algo em torno de 550 mil reais que o técnico argentino ganha. Acredito eu que ganha tanto ele quanto a sua comissão técnica também, tudo misturado no meio bolo, no meio desses 550 mil reais ganha ele, o filho dele, o preparador físico, uma grana forte aí que Ramon Dias ganha do Vasco da Gama. Um dinheiro forte, um dinheiro importante, mais dinheiro cairá nos cofres do Vasco da Gama nessas próximas semanas. No dia 21 de setembro, 120 milhões de aporte da empresa norte-americana. E para finalizar o vídeo, torcedor, falar aqui também sobre o Vasco da Gama, mas falar sobre um grande influenciador que, olha, eu sou fã desse cara, que é o Rica Perrone. Rica Perrone falou sobre o Vasco da Gama de uma maneira que impressiona, eu não poderia deixar de falar sobre isso nesse sábado de manhã. O Rica Perrone, falou sobre o Vasco da Gama, falou sobre a grandeza do Vasco no território nacional, falou sobre a grandeza do Vasco no território carioca, e as palavras dele, pelo menos, me emocionaram muito. E pode não ter nada a ver com o Medel, com seleção chilena, seleção uruguaia, questão de pagamento, mas eu acho que para terminar esse sábado um pouquinho melhor, subir um pouco o clima, é legal passar a vocês o que o Rica Perrone falou sobre o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama. E por que tanta perseguição? Porque tentam tanto maltratar o nosso Cruz Maltino. Dê uma olhada aí. Então, fala daí, Rica. O que você acha do Vasco? Quem é o Vasco pra você? É time do Rio. Não, o Vasco também é Brasil. Mas o Vasco é muito povão, cara. O Vasco é muito Brasil. O Maurício tá confundindo diretoria do Vasco com o torcedor. Eu acho que o único time assim que, infelizmente... Ele é folclórico demais, o Vasco é muito folclórico. O único time que eu viajo muito pro Nordeste. E o único time que eu não vejo... Eu vejo camisa do Grêmio, do Inter... O time que eu menos vejo camisa dos grandes no Nordeste é o Fluminense. É, isso é verdade. Por estatística e por pesquisa, mostraram que o Fluminense é o time mais regional de todos. Tipo, ele é do Rio mesmo. Sim. O Fluminense é do Carioca mesmo. Só que aí eu acho também que tem muito a narrativa do tapetão. Que fez o pessoal ter a... time do advogado. É. Faz o pessoal de fora. Mas o que você acha do Vasco, então? Esse cara não... Qual que é a torcida do Vasco? Já que a gente tá brincando... mentira, tá? A história do tapetão é mentira. Se a gente tá brincando de mimado, soberbo, desconfiado, o Vasco é o que na tua visão? Cara, eu acho que o Vasco O Vasco vive dois momentos. O momento com o Eurico, que é o momento que ele é menor do que o Flamengo proporcionalmente em torcida, caralho, mas ele quer discutir, falar que ele é maior, ele quer peitar, que eu acho uma estratégia do caralho. Você briga com o grande e você é grande. Sim. Até porque ele tinha um timaço. Exatamente. Acho que o Vasco é razoavelmente menosprezado mediaticamente pelas conquistas que ele tem. Por exemplo, Sim. o Vasco é bicampeão da Libertadores, só que o pessoal só considera um porque o outro tinha outro nome. Ué. Sim. Libertadores, irmão. Que ele ganhou a Libertadores, tem duas. Só que ele não podia ter duas e o Flamengo tem uma. Então se apagava a outra Libertadores do Vasco. E aí, torcedor vascaíno, gostou das palavras do Rica Perrone? Coloca aí a sua opinião nos comentários, muito legal ver as palavras de um grande influenciador são paulino que falou muito bem do Vasco. O nosso Vasco é de fato gigantesco, né? É o maior clube do futebol brasileiro. Mas a gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sabadão. Já já estaremos de volta. Temos o Fala Gigante, temos o Boa Noite Gigante e falaremos sobre tudo isso aqui com vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso canal e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.